Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículos de 21 a 30. Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 21 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Glórias a Deus. Senhor amado, abençoa, Pai, a pregação da Tua palavra e dá-nos entendimento, ó Pai, e revelação nela, Senhor. Que seja mais, ó Deus amado, do que um aprendizado, ó Deus, com a mente, mas que o nosso coração receba a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja introduzida e entronizada dentro de nós, ó Senhor, para que assim, ó Deus, ela de fato possa, ó Senhor, crescendo em nós, dar muito fruto. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Continuando então com o Sermão da Montanha, né, onde o Senhor Jesus então passa a ensinar e a discorrer sobre várias coisas relativas à lei e também relativas ao reino de Deus. Nós temos aqui nesse texto, nesse trecho da palavra de Deus, mais uma consideração a respeito da lei. E quando Jesus faz essas considerações, como fez, nós lemos na semana passada a respeito de não veio revogar, mas cumprir, isso tudo está dentro do mesmo discurso dele, do mesmo ensinamento. Quando ele faz essas considerações, ele entra em choque com o entendimento vigente das pessoas daquela época, como elas viam essas coisas. É importante nós compreendermos que Jesus, esse período aqui da história, 2000 e poucos anos atrás, né, ele compreende o período em que o judaísmo, vamos dizer assim, tinha chegado a um nível de legalismo assim absurdo. O judaísmo não é a religião que Deus fundou, que Deus, vamos dizer assim, entregou a Abraão. Não é a fé que Deus entregou a Abraão. A fé que Deus entregou a Abraão era, obviamente, baseada, como sempre foi, na graça de Deus. Deus chamou Abraão para andar com ele pela fé, e Abraão foi justificado pela fé. Mas, no período da saída do Egito, Deus deu ao seu povo leis. E essas leis, elas foram tutoras do povo durante muito tempo, ajudaram as pessoas a terem referência, a saberem o que era certo e errado, discernir entre esquerda e direita, vamos dizer assim. Todavia, durante o exílio na Babilônia, para que não se perdessem, como nação, não perdessem a sua identidade nacional, cultural e mesmo religiosa, foi desenvolvido um sistema legalista muito acentuado. Em princípio era uma boa coisa, porque eles passaram lá 70 anos, e o que eles quiseram foi não perder de modo algum a sua identidade cultural.
as 10 tribos do norte, do reino do norte, haviam sido levadas para a Síria anos antes, e eles se perderam completamente. Mas os judeus, ou seja, aqueles que são da tribo de Judá e da meia tribo de Benjamim, né? Eles foram levados para a Babilônia. E lá então surgiu esse sistema legalista que acabou se transformando o judaísmo, principalmente no tempo de Jesus, mas ainda até aos dias de hoje. Eles criaram uma série de interpretações das leis e tentaram fazer detalhamentos, porque a preocupação deles era não errar. Só que, ao fazerem isso, eles tornaram aquele sistema tão materialista e, ao mesmo tempo, tão focado no erro, no pecado, ou em evitar o pecado, que eles se esqueceram, vamos dizer assim, dos princípios fundamentais. Então, quando você vê Jesus tendo embates e debates com fariseus, você não pode imaginar que os fariseus sejam, digamos assim, pessoas de má índole, mas eram pessoas de um entendimento deturpado. Muitos deles eram sinceros. Eles estavam procurando agradar a Deus pela observância das leis, mas eles perderam o fundamental, né? Eles perderam o entendimento fundamental sobre aquelas coisas, que Deus espera de nós, acima de tudo, misericórdia, amor, né? E que salvação nunca vem pela dureza da lei ou coisa parecida, porque ninguém conseguia praticar tais coisas. E aqui então Jesus entra no foco, né? Dá um novo foco para eles, ou devolve a eles o foco correto e original. Aqui quando Jesus começa a falar sobre isso, ele não está falando contra a lei. Ele diz assim, olha, ouvirás que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento, né? E aí Jesus então diz, mas eu digo, quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele não está substituindo a lei, não está quebrando a lei, não está criticando a lei, ele está na verdade se colocando, ele não está se opondo à lei, mas ele está se opondo à interpretação que os judeus faziam, principalmente os fariseus, faziam da lei. Então Jesus não está de modo nenhum aqui se opondo ou se sobrepondo à lei ou de alguma forma criticando a lei. Ele está, na verdade, reinterpretando a lei. Porque qual é o problema do sistema, legalista? É que a pessoa fica tão presa à lei que se esquece do princípio. Porque toda lei ela tem um princípio. Antes de ser feita uma lei, existe um princípio por trás dela. Qual é a razão de você não avançar um sinal de trânsito? Não é porque a lei que proíbe você de avançar sinal de trânsito não tem como objetivo tirar de você ou arrecadar dinheiro, não deveria ter, né? Porque tem algumas coisas assim bem esquisitas. Mas não tem esse objetivo. O objetivo disso é impedir que hajam acidentes, atropelamentos, colisões e mortes. O princípio é a preservação da vida humana. Não é punir rigorosamente qualquer um que ultrapasse ou que faça alguma coisa do gênero. Porque o princípio que tem por trás da lei não é a mera punição, não é a mera castração das vontades humanas, mas é simplesmente evitar que hajam problemas. Assim também é com a lei de Deus em todos os aspectos. Então Jesus diz aqui para eles, olha, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Deixa eu só fazer uma consideração aqui. Na sua Bíblia, a expressão sem motivo está entre colchetes, não está? Isso significa que ela não faz parte da maioria dos originais. Isso aqui provavelmente foi uma interpolação, ou seja, alguém interpretou e colocou aí. Não faz parte da maioria dos originais. Há muitos originais que não têm isto, não é? Mas aqui foi colocado entre colchetes para que você saiba que em alguns originais está colocada a expressão sem motivo. Provavelmente alguém deu uma atenuada aqui nessa situação, mas o que tem na maioria dos textos, ou em grande parte dos textos, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
Se você quer adotar a forma mais branda ou a forma mais profunda, digamos assim, mais rigorosa disso, saiba que de qualquer forma, mesmo que você coloque aqui sem motivo, mesmo que você adote o sem motivo como sendo principal e importante, não, então se fulano me deu motivo, eu vou ficar irado com ele. Entenda que isso está falando de uma circunstância imediata, de algo objetivo. Se alguém está fazendo mal a outra pessoa nesse mesmo momento, ou seja, na decorrência do mal, enquanto o mal está procedendo, então há um motivo. Mas depois que cessa o mal, não há motivo. Porque se você for olhar no todo da palavra, Deus nunca aprovou a vingança. A palavra de Deus diz o quê? A vingança me pertence. A vingança pertence ao Senhor. O sem motivo aqui quer dizer sem uma causa imediata. Ou seja, no ato de uma hostilidade, no ato de uma agressão, você até pode ficar irado e intervir ou fazer alguma coisa. Mas, uma vez que cessou o problema, uma vez que cessou a hostilidade, uma vez que cessou a agressão, então não há mais motivo. Mas ele me deu motivo lá atrás, mas está presente agora. A coisa continua acontecendo agora. Então, de qualquer forma, não expressaria de forma alguma uma tolerância com, vamos dizer assim, com o fato de alguém ter errado contra você, mas sim com o erro em andamento. O erro em andamento até pode dar lugar à ira, a uma intervenção. Se você vê alguém espancando outra pessoa e você intervém e até de modo bruto faz isso, ok, você tinha um motivo imediato. Agora, se você soube que alguém bateu em outra pessoa, aí você bateu nele, agora eu vou bater em você. Isso é vingança, isso é totalmente reprovado pela palavra de Deus. Então, com atenuante ou sem atenuante, de qualquer forma, o que Jesus está dizendo é que se alguém no seu coração odiar a outra pessoa, ele já é passivo de julgamento. Amém? Então o que ele está falando aqui claramente é isso. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, o que ele está dizendo, na verdade, que não são só os nossos atos que importam, mas também as nossas intenções e os sentimentos que nós mantemos e alimentamos dentro de nós. Você lembra do que aconteceu com Caim e Abel? Deus aceitou a oferta de Abel, se agradou de Abel e reprovou a oferta de Caim. O Caim ficou magoado com aquilo, ofendido. É óbvio que ele não podia nem pensar em bater em Deus. Então o que ele fez? Ele começou a nutrir uma raiva, um ódio pelo seu irmão. O Senhor se apresentou diante de Caim e disse: Caim, por que você anda com o teu rosto descaído? Por que descaiu o teu semblante? Caim, olha que o mal está na tua porta, o desejo dele é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor olhou para Caim e viu dentro de Caim a sua intenção maligna. Ele advertiu Caim. Qual é o problema com todos esses mandamentos? É que quem vai julgar a nós é o Senhor. E o Senhor não vê só os atos, o Senhor vê o coração. Amém? O Senhor vê o nosso coração. Você só consegue ver os atos. Pode até imaginar pela cara de alguém, por uma certa tendência, você olha para alguém e esse cara não está bem não, ele está com má intenção no seu coração. Mas quantas vezes você já se enganou sobre as intenções das outras pessoas? Mas Deus não se engana, e Deus olha dentro do coração do homem. Amém? Então, quando Deus advertiu Caim sobre algo que ele nem tinha feito ainda. Mas ele disse: olha, o teu coração não está bom não, Caim. O mal está na tua porta. O desejo dele é contra ti. Você tem que dominar o mal, Caim. E o que Jesus está dizendo aqui para nós, o que ele está fazendo é devolver esse entendimento, ou nos devolver esse entendimento. Não é apenas o que eu faço, mas é o que eu carrego dentro do meu coração que importa. Para Deus, não são apenas os meus atos, os meus xingamentos ou o que eu tiver feito contra alguém. É o que eu sinto dentro do meu coração e a minha intenção. Por quê? Porque essa intenção guardada dentro do nosso coração, ela vai provavelmente
acabar redundando nessas coisas, acabar trazendo ira, amargura, alguma ação ruim. Alguma ação que você não deveria ter em relação a outra pessoa. Amém? Você já teve alguma reação assim com alguém que você estava zangado, ou já viu alguém fazer alguma coisa do gênero? Tá, a pessoa está ressentida, às vezes está ressentida com você, pronto. Aí você vem falar com a pessoa alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas a pessoa vai e te espeta, parece que ela reage, ela interpreta tudo mal. Por quê? Porque simplesmente ela já estava com aquilo está guardado dentro da cabeça dela, está guardado dentro do coração dela. A pessoa chega para você, chega para a pessoa e diz: ei, tudo bem? Está debochando de mim? Ou alguma coisa parecida. Não está bem não. Você só perguntou se estava tudo bem, por que essa hostilidade? É porque lá dentro do coração já havia essa predisposição. Aquele que não cuida dos sentimentos do seu coração, aquele que não cuida das disposições do seu coração, aquele que não cuida daquilo que está lá dentro, certamente vai cometer erro, vai cometer pecado. É uma questão de tempo. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: não basta apenas se preocupar com os atos, porque os fariseus se preocupavam com os atos. A coisa estava tão feia que já tinha quem fazia o sacrifício antes de pecar. Do tipo, olha, eu vou dizer meia dúzia para aquele fulano, então vou lá e vou oferecer um sacrifício ao Senhor, porque eu não quero deixar nenhum dos meus, não quero ficar com culpa nisso, então eu vou pagar para poder executar o meu pecado. Sabe aquela coisa da pessoa fazer isso? Quantas não são as vezes que a gente mesmo se pega com esse tipo de pensamento? Não sei se já se pegou com esse tipo de pensamento. Não, eu vou lá e faço isso, mas depois eu peço perdão a Deus e Deus perdoa. Isso não vem do Espírito de Deus, isso não é o Espírito da lei, esse não é o Espírito que Deus espera ter no nosso coração. Amém? Deus não se agrada de sacrifícios tanto quanto de misericórdia. Misericórdia agrada ao Senhor, sacrifício não. E aqui então diz o Senhor Jesus, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra de acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Mas olha o que ele diz aqui: se você está a caminho, antes de você trazer, se você vai trazer uma oferta ao altar, se você vai prestar a sua adoração a Deus, quando você fala assim, oferta ao altar, você deve estar pensando no seu dízimo, na sua oferta, mas não é isso não. É tudo aquilo que você faz em adoração ao Senhor. Se você, ao trazer a tua oferta ao altar, te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilia-te com ele. Sabe por quê? Porque Deus não considera a tua adoração mais importante do que a tua relação com o teu irmão. Adoração e relação com os nossos irmãos, com as pessoas, são importantes igualmente para o Senhor. Você não pode adorar a Deus, nós não podemos adorar a Deus se nós não estivermos bem com os nossos irmãos. Por que isso? A palavra de Deus diz lá em primeira carta de João, só para exemplificar num versículo, capítulo 4, versículo 20, abre aí por favor, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu não posso adorar a Deus, eu não posso servir a Deus adequadamente, eu não posso amar ou dizer que amo a Deus, se eu não amo meu irmão, se eu não amo os meus irmãos em Cristo. Então não adianta nada eu vir à igreja, por exemplo, adorar ao Senhor, prestar meu culto a Ele, se eu não tenho resolvidas essas coisas dentro do meu coração, se essas pendências não forem resolvidas. É melhor eu ir lá primeiro me reconciliar com Ele, porque aí, quando eu volto, então aí sim, a minha oferta é aceitável diante de Deus, aí sim a minha adoração é aceitável diante de Deus. Porque
Paulo comparou, não é, a igreja com o corpo de Cristo, não é isso? Ele fala de Cristo como sendo o cabeça e de nós como sendo seus membros. Não é isso? Você não pode dizer para uma pessoa, olha, odeio a sua perna, mas eu amo você. Olha, quem você é aqui dentro da sua cabeça eu amo, mas olha, eu estou doido para quebrar a tua perna. É totalmente incompatível. Entende? É conversa de maluco mesmo. A gente tende a separar o cabeça do resto do corpo. Ora, se Cristo é o cabeça da igreja, se a igreja é o corpo de Cristo, então eles são, aos olhos de Deus, ou dentro desse contexto, uma entidade só. Ele é o cabeça, porque ele governa, ele dirige os membros, mas os membros estão ligados ao cabeça. Se você chuta embaixo, ofende em cima. Eu gosto da sua maneira de pensar. E dou-lhe uma bicuda na sua canela? Porque eu não gosto da sua canela? Porque a sua canela pisou no meu, porque o seu pé pisou no meu? Não faz sentido. Amém? Então também não faz sentido que eu venha à casa do Senhor adorar a Deus e desvincule isso da minha relação com os meus irmãos. O perdão é necessário. A palavra de Deus também diz, logo após a oração Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina, se vocês não perdoarem, também o Pai não lhes perdoará. Se nós não perdoarmos, também o Pai não vai nos perdoar. Amém? Então, ele diz aqui, entre em acordo. Você está indo junto com o seu irmão, você lembrou que ele tem um problema contigo, resolve isso com ele. Porque, senão, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aquele que não resolve os problemas com seus irmãos, aquele que não perdoa, aquele que não procura reparar danos que fez, aquele que não procura consertar as coisas, vai sofrer certamente sanção. De alguma forma será punido. Ao menos não receberá perdão de Deus pelos seus próprios pecados, enquanto não resolver ele próprio perdoar aos demais. Amém? E aí ele estende esse conceito do princípio mais do que o ato. Mais importante é a intenção do que o ato, ou tão importante quanto o ato, desculpe, é a intenção. Ele começa a falar sobre adultério, ainda dentro do mesmo contexto. Sabe por quê? Porque aqueles homens, muitos dos fariseus entendiam que a lei com relação ao adultério se aplicava aos irmãos de fé. Ou seja, se você olhasse para uma mulher de um ímpio, de alguém que não era, que era de outra religião ou coisa parecida, e tentasse adulterar com ela, ou mesmo cometesse adultério com ela, não era problema. O problema era você defraudar o seu irmão. Eles olhavam, muitos deles, para a mulher como um objeto do homem. Então o que ele dizia? Bom, se eu adulterar com aquela mulher, eu vou ofender o marido dela. Agora, se o marido dela não está debaixo da mesma lei que eu, então, qual é o problema? Olhava para a mulher como gado, muitos deles. Tá? Era como olhava, como propriedade daquele outro homem. Não olhava para a mulher como um ente humano e igualmente amado por Deus. A quem ele não poderia defraudar, a quem ele não poderia ofender, a quem ele não poderia levar ao tropeço também. Então Jesus confronta eles aqui e diz mais uma vez, na mesma direção, no mesmo sentido: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Ele não falou aqui para a mulher, com a mulher do seu irmão, olhar para a mulher do seu irmão. Ele falou que olhar para uma mulher, qualquer que seja, com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Ou seja, já é réu, já está passivo de culpa. Entendeu? Vamos falar um pouquinho de adultério. Esse adultério mental. Esse adultério não factual, mas mental. Olhar para uma mulher com intenção impura.
Agora vamos incluir as mulheres também. Olhar para a pessoa, para outra pessoa com intenção impura, ou seja, com intenção sexual ilícita. Porque se eu olho para minha esposa e tenho alguma intenção sexual com ela, não é ilícito. E ela comigo também. E ninguém dê risinho, não, porque todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas olhar para uma ou para um com intenção impura, ou seja, que não lhe é lícito possuir, mas você deseja e alimenta isso, isso já é em si um pecado de adultério. E aí, no caso dos homens, tem muito a ver com pornografia, né? Porque homem é muito preso aos olhos, a sexualidade masculina está muito vinculada aos olhos. Pornografia geralmente está dirigida ao sexo masculino, na sua grande maioria. Hoje em dia a coisa está tão deturpada que tem até algumas mulheres aderindo, mas é uma coisa muito masculina. Mas também tem uma vertente do mesmo tipo de pecado que assola as mulheres, a fantasia romântica, com o galã da novela, com o artista da televisão, com o cara que é o pintoso, ou coisa parecida. É tudo a mesma coisa. Na verdade, nós temos que tratar não só dos nossos atos, porque, de certo modo, nós podemos refrear os nossos atos, e são muito mais fáceis de refrear do que pensamentos. Mas nós temos que tomar cuidado com os pensamentos que já assolam a nossa cabeça, com as nossas ideias, para não alimentar intenções impuras. Porque tem muita gente que não pratica adultério, de fato, nesse sentido de, não sair com outra mulher que não é minha, ou não sair com outro marido que não é o meu, mas no seu coração, na sua mente, está alimentando toda a sorte de fantasias e de coisas, de pensamentos impuros. Igualmente o Senhor diz, não é só o que se faz, é o que se deixa rolar dentro da nossa cabeça. Não é só o que se faz, é o que se alimenta interiormente. Porque o que está dentro do coração da gente é que vai gerar os pecados posteriormente. O Senhor Jesus quer que nós tratemos das coisas enquanto elas estão no nível da intenção, no nível da fantasia, ou no nível dos pensamentos, e não esperar que as coisas cheguem a um ponto mais grave. É necessário tomar providência. Então Jesus está dizendo para aqueles homens daquela época, olha, não basta apenas não ter lá tocado, ter lá e praticado algum ato, é necessário também cuidar da sua própria intenção, da sua própria maneira de olhar, dos seus próprios pensamentos. E aí ele fala, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, que ia ter de gente zarolha por aí, não é ser mole, né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus não está aqui advogando a automutilação. Ele está apenas mostrando como é importante tratar desse assunto. Ele está apenas usando algo que nos choca de certo modo para mostrar, olha, isso é sério. Isso é sério. Graças a Deus nós não precisamos disso para nos livrar de pecado. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Se nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer as concupiscências, as paixões da carne, a impureza da carne. Eu não preciso arrancar meus olhos, eu não preciso arrancar minha mão, porque arrancar os olhos não resolve. O cego não adultera. Ou quem não tem perna não faz coisa errada. Ou quem perdeu os braços não tem pecado. Incapacidade física não é virtude. A gente fala, às vezes, vou contar aquela história aí, pastor. Um pastor amigo nosso, onde ele, conversando sobre os problemas que a gente tem, às vezes, puxa, olha, eu estou indignado. A moça
cega lá na igreja, estava adulterando com outro, a ceguinha. Eu disse, rapaz, e aí agora? Eu até brinquei com ele, tá cega, mas não está morta não, ué. É lógico que ele não pensava assim, mas achei graça da expressão dele. Uma ceguinha fazendo um negócio desse. Eu disse, ué, e desde quando cegueira é virtude? Porque de certo modo, como se fosse inesperado, né? Eu nunca esperava uma pessoa dessa, mas por quê? É o ser humano. Deficiências, incapacidades, não ter olho, não ter mão, não ter língua, não sei o que a pessoa pode não ter. Se tiver um sopro de vida, é um sopro de vida pecaminoso. E precisa ser tratado. E tem que tratar do pecado na sua origem. Não adianta arrancar os olhos. Jesus está só aqui ressaltando o quanto é importante resolver esse problema. Eu só dei uma olhadinha, mas a olhadinha que você deu, filho, foi pior do que raio-x. Parece aquele olho de desanimado, né, que vai assim... E aí se desdobra em muitas outras coisas e outros pecados também. Então, o Senhor está dizendo aqui é isso. É importante que a gente trate das coisas, mesmo quando elas ainda não se tornaram fato, mas antes ainda que elas se tornem. Quem vai conseguir manter-se livre de errar e errar gravemente, ou pelo menos vai controlar mais os seus erros, é aquele que leva a sério os seus pensamentos errados. Quer dizer, opa, o que esse pensamento está fazendo aqui na minha cabeça? Tem um ditado, né? Você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Eu nunca vi ninguém andando com um ninho de passarinho na cabeça. Mas o que eu já vi de passarinho passar tirando fino, né? É uma grandeza. Mas você não pode impedir que aquilo que está fora do teu alcance. Há pensamentos que entram e passam por você, ok, passou por você, rejeita, repreende, não, isso não faz parte, desvia teu pensamento, vai se encher daquilo que é bom, porque às vezes os pensamentos começam a povoar a nossa cabeça, porque o nosso coração está vazio do que é bom. Os pensamentos maus, né, que eu estou dizendo, impuros. O que Jesus está dizendo aqui é, cuidado com isso. Não é porque apenas é uma fantasia na sua cabeça, uma coisa com que você gosta de sonhar, ou uma coisa que você gosta de alimentar e pensar. E eu não estou falando só sobre impureza sexual, não. Violência, às vezes a pessoa fica pensando lá, se ele me dissesse isso, eu ia pegar ele, isso. Não é? Próxima vez. Aí a pessoa fica pensando, eu vou dar na orelha esquerda, porque a direita está feia já. Não é? Isso tudo é grave. E se nós queremos levar a sério a vontade do Senhor, nós temos que pensar muito além dos nossos atos. Nós temos que mirar nos nossos pensamentos também. Amém? Então, diz aqui, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Né? Depois ele fala sobre adultério, mas nós não vamos falar sobre isso agora não. Sobre divórcio, desculpem. Mas nós não vamos falar sobre isso não. Eu quero separar como bloco, né, essa questão do fato e da intenção. Para o Senhor é importante também, tanto quanto o fato, a intenção. Para os fariseus eram os fatos. Mas eu não fiz nada, mas eu pensei, eu alimentei, apenas controlei os meus atos. Os teus atos são a coisa mais fácil de controlar, mas aquele que quiser controlar o seu coração, ele tem que se encher da verdade, se encher da palavra de Deus e buscar andar no Espírito. Amém? Não precisa arrancar nada de você. Volto a dizer, o fato de não ter perna não vai impedir você de fazer coisas erradas. O fato de não ter olho não vai impedir ninguém de fazer coisas erradas. Ou de pensar coisas erradas, ou de andar em pecado. O que Jesus está dizendo aqui é necessário levar muito a sério, mesmo um olhar, mesmo um pensamento, mesmo uma fantasia qualquer. Amém? Vamos orar? Senhor amado, em nome de Jesus, quem é que vai
ser aprovado diante de Ti, ó Senhor? Quem poderia ser aprovado diante de Ti, ó Senhor, com tanto rigor? Pois se até os nossos pensamentos Tu os tens diante de Ti, estão diante de Ti como estão os nossos fatos diante das outras pessoas. Quem então, Senhor amado? Quem então poderá entrar no Teu santuário? Quem então poderá Te adorar? Quem então poderá andar contigo? Graças Te damos, ó Senhor, por Jesus. Graças Te damos por Jesus, porque tendo Ele pago pelos nossos pecados, tendo Ele pago o preço, tendo Ele nos justificado, tendo Ele, ó Senhor, feito a reparação pelos nossos erros, então, Senhor amado, nos resta nos enchermos da Sua vontade, da Sua palavra, do Espírito Consolador que Ele enviou sobre nós, para que não sejamos aprovados por uma ética ilibada, por um procedimento sem erros, mas sejamos aprovados, ó Senhor, por amarmos a verdade mais do que a mentira, por amarmos, ó Senhor amado, a Tua vontade mais do que o mundo, por amarmos a Ti, ó Senhor, mais, ó Senhor amado, do que a nós mesmos. Graças Te damos, ó Senhor, Te pedimos, Senhor amado, fortalece-nos, restaura-nos, santifica-nos, ó Senhor, por meio do Teu Santo Espírito. Dá-nos vitória sobre o mal, Pai, e preserva-nos, ó Senhor amado, na comunhão contigo, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.